E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nosso podcast está de volta com força total. Pode Debater Podcast. Eu estou aqui com duas máquinas, Dr. Oleno e o Romero Jucá. Um pré-candidato a deputado estadual e outro pré-candidato a deputado federal. E a gente vai falar de muita coisa hoje, viu? Eu tô aqui, eu reduzi, porque meus meninos aqui tem uma enciclopédia, um vadimeco, não é nem uma enciclopédia. Eu vou começar aqui a falar aqui rapidinho do Oleno. O Oleno é conhecido como Oleno Matos, tá 40 anos aqui em Boa Vista, é de Teresina, é defensor público, tem duas décadas na defensoria. Um papel importante na Defensoria Pública, inclusive foi eleito várias vezes defensor público geral, presidiu o Conselho Nacional da categoria e também teve atuação política relevante como deputado estadual mais votado da capital de 2014, né, doutor? Isso. Além disso, ocupou a Casa Civil, né? E aí ele defende a referência na luta do direito com pessoas com deficiência. É a pauta que ele carrega e também participa da sua própria trajetória de vida. E aí eu vou falar agora aqui do Romero. O Romero eu tive que reduzir, viu? Porque a vida pública desse rapaz é grande demais. Romero nasceu no Recife, veio para Roraima em 88, virou governador, tinha 33 anos de idade. Quando era território, né, virou estado. Vai implantar o estado. Vai implantar estado. A estrutura de administração pública. Depois foi senador da República por três mandatos consecutivos, com uma forte atuação na articulação de recursos do estado, além de Boa Vista. Teve um papel fundamental, como ele fez ali o Ayrton Senna, a Ola, Parque do Rio Branco, entre outros marcos do crescimento da capital. No Congresso, ele foi o autor da PEC 199, que virou emenda constitucional 98, né, Romero? Exatamente. Garantindo o enquadramento do ex-território aí, dos servidores do ex-território, que é um grande marco aí, o impacto para Roraima. Hoje muitos falam aí que foi o pai da criança, mas não, quem defendeu isso aí foi o Romero. Além disso, ele foi relator, né, do orçamento da União, 3 vezes aí líder, um cara articulado, de pautas relevantes, trabalhista e econômica. Ao longo da sua carreira, foi conhecido diversas vezes, sendo 19 vezes eleito como um dos cabeças do Congresso Nacional, né, Romero? Exatamente. Isso é o importante de tudo. Então vamos lá, vamos conversar. Estou até nervoso, né? Eu, o Romero aqui e o Oleno. Vou perguntar pro Oleno, porque lá no nosso grupo, lá todo mundo quer saber aonde realmente o Oleno tá, qual é o partido, se ele tá no União Brasil, se ele voltou para casa pro Republicano, porque reuniu 14 deputados, foi 14? 11 deputados lá e pediram a desfiliação dele do União Brasil. Não sei porquê, o Oleno defensor, não tem mandato, os deputados tudo grandão, e tiraram ele foi para briga judicialmente. Então a gente queria saber aí, doutor, aonde o senhor tá de verdade? Boa noite, Armson. Boa noite, senador Romero. Boa noite a todos que acompanham no podcast Pode Debater. Na verdade, o Armson, só uma correção, porque eu não estou desfiliado, né? Na verdade, eu fui filiado dentro do prazo legal, na janela de mudança partidária, no União Brasil, né? Trouxe aqui a certidão para mostrar para os nossos telespectadores, né? Da minha filiação no União Brasil. E eu fui surpreendido ao fim da janela com um comunicado do partido pedindo ao TRE que eu fosse, que eu saísse, né? Que eu perdesse minha filiação no partido. Mas um procedimento feito sem transparência, de forma ilegal, e o juiz imediatamente determinou a minha intimação, e eu acredito que a justiça vai ser feita ao momento em que ele vai dar a decisão, e certamente, por falta de amparo legal, vai determinar que a minha manutenção no partido. Mas é importante destacar que eu fiz um pedido, além do pedido principal, eu fiz um pedido extra, que foi, caso o juiz entenda pela minha desfiliação do partido, que ele me abra uma janela, uma pequena janela para que eu possa escolher um outro partido, uma janela extraordinária que só pode acontecer via decisão judicial,
para que eu possa escolher outro partido e exercer o meu direito pleno de cidadania, né, que dentro desse direito diz respeito também ao direito de me filiar e de concorrer às eleições. É difícil entender, porque, na verdade, conversava com o Romero aqui em off, que os partidos, na verdade, as agremiações, elas buscam, são nomes com qualificação, né, nomes que tenham já uma história e até mesmo um histórico de votação. Eu fui deputado estadual, como você bem disse, o mais bem votado da capital. Esse é um fato que merece consideração. Essa eleição foi em 2014, só quem conseguiu fazer mais votos que eu na capital foi o Soldado Sampaio na última eleição, né? Então, assim, não entendo, né? Tenho conversado muito com os integrantes do partido. Recentemente, para ser mais preciso, ontem nós recebemos a última pesquisa, pesquisa não, uma enquete, né? Porque não é oficial, mas analisando ela, a gente percebe que não atrapalhamos o partido, pelo contrário, a gente reforça o partido, né? E eu espero que essa situação seja contornada e a gente possa ter tranquilidade na nossa pré-campanha, que a gente já vem aí caminhando, conversando com as pessoas, né? E sempre em busca de trabalhar em prol da melhoria do nosso estado. Valeu, doutor, obrigado. Vou fazer agora uma pergunta aqui para o Romero, depois dessa cassação que teve aí, que caiu Denário, caiu Damião. O MDB vai lançar candidatura própria ao governo ou irá caminhar com o Soldado Sampaio aí? Bom, Armson, um prazer estar aqui, né? É um prazer estar com o Heleno. Aliás, quero começar dizendo que o MDB, diferente do União Brasil, gosta de ter candidatos que tenham voto. Tá? Então, se ele quiser vir para o MDB, se puder mudar, é bem-vindo, porque eu nunca vi partido não querer quem tem voto. Eu vou falar como eu sempre falo, todos os meus vídeos que eu gravo. O MDB é um sucesso atrás do outro, viu? Tá, mas tivemos a cassação, né? Mais uma mudança, né? Para quem tem coração fraco nessa política esse ano de Roraima vai sofrer um bocado. Porque a cada momento, cada curva é uma emoção, né? Então a gente teve a cassação do Denário e do Edilson, né? Uma cassação justa, porque é sempre bom dizer que o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, e principalmente as juízas, a doutora Tânia, a doutora Elaine, a juíza Joana, foram muito firmes e corajosas e cassaram o governador aqui no estado. Lá demoraram muito, fizeram tudo que é manobra, mas o que aconteceu? A verdade prevaleceu. O Denário foi tornado inelegível por 7-0, quer dizer, ele foi cassado de 7-0 por unanimidade, e o Edilson de 6-1. Né? Então a gente tem um novo momento. Assumiu o Soldado Sampaio, ele assumiu pregando uma coisa que eu prego muito na política, que é união, entendimento, conversa. Né? A vida vai dando experiência para a gente e a gente vai aprendendo que política, brigar é o último caminho, é o último recurso que se tem. Enquanto você puder construir convergência, se entender, abrir espaço para o adversário, a gente não tem que ter aqui uma luta fratricida. Aliás, o Brasil está vivendo isso. Um quer matar o outro. A política não é para um matar o outro. Política é você para convencer o outro, para você conseguir avançar em soluções importantes para a sociedade. A sociedade não quer ver um político matando o outro. A sociedade quer melhorar de vida. E os políticos têm que trabalhar para isso. Então a gente está avaliando ainda o quadro. Eu não conversei com o Soldado Sampaio ainda, quando assumiu o governo. Tenho conversado muito com a Tereza, com a nossa bancada de federais. A Tereza é uma candidata fortíssima a qualquer cargo majoritário que ela dispute. Ela sai muito bem para governo, ela sai muito bem para Senado. Então, eu acho que o MDB está na mesa, para conversar. A gente não fecha nenhuma porta. Isso. Mas a gente quer ser ouvido. Na política, e quer ter ninguém tem que fechar a porta, sempre deixar aberto. No trabalho, exatamente. Isso aí, Romero, obrigado. Vou perguntar aqui do doutor Heleno agora, né? Qual foi o maior motivo de o senhor querer voltar para a política roraimense, doutor Heleno? A política, ela nos movimenta no sentido de buscar cada vez mais aprimorar a necessidade da população, do povo. E eu já estou como defensor público geral pela 4ª vez, agora licenciado, e tive a oportunidade de exercer um mandato de deputado, ficando lá por 2 anos e mais 2 ajudando o Estado na Casa Civil, auxiliando a governadora.
E a gente percebe que há uma carência de pessoas com um conhecimento necessário para lidar com a concretização das políticas públicas, né? Então, assim, a gente tem a experiência aqui do Romero, que foi senador por 3 mandatos e líder do governo, em vários governos, né? Com uma habilidade imensa de lidar com a política. Muito grande em Brasília, né? Em Brasília, no Planalto Central. E isso faz com que a gente perceba que nós não podemos deixar a política de lado, principalmente a política partidária e a política de mandato, porque a população nos conclama para isso, né? E aqui eu acho que tem 2 exemplos claros. O próprio Romero, que já tem uma história de vida na política e está aí se colocando à disposição como pré-candidato a deputado federal para ajudar o Estado. E eu, que já fui deputado estadual, né, e hoje me apresento como pré-candidato com esse anseio também, né? Me sinto mais maduro, me sinto mais preparado. Hoje acabei de completar 54 anos, né? Então... Um garoto ainda, né? Eu sei que é vida, né? Então já acho que tem, assim, Romero, alguns calos que me dão condição também de ajudar um pouco mais a população. Então é esse anseio mesmo de lutar cada vez mais pelo povo roraimense. A vida ensina, né, Oleno? Aliás, eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: tem candidato bom em todos os partidos. Sou presidente de um partido que é o MDB, tem bons candidatos. Mas em cada partido tem candidatos bons. E eu torço pela vitória do Oleno, porque sei que ele vai agregar qualidade à Assembleia Legislativa. A Assembleia será composta de 24 deputados. Então as pessoas têm que ter muito cuidado ao votar, porque tem que botar na Assembleia pessoas capacitadas, que entendam o que representa ser um deputado estadual. E o Oleno sabe disso. O Oleno tem um trabalho imenso feito no Estado. Como defensor público, um trabalho imenso feito no Brasil, ajudou a instalar, a estruturar a Defensoria Pública da União, né? A gente trabalhou juntos nisso, né? Então, Oleno, eu torço muito por você e quero que os partidos elejam os melhores, para a gente ter uma política que avance e que dê condição de melhorar a vida das pessoas também. Obrigado. É isso aí, o doutor nunca parou, né? Não. Na defensoria ele atende, na casa dele lá é gente, sempre foi muvuca, esse negócio de política, tá no sangue, né? Tá no sangue. Romero, eu quero fazer uma pergunta aqui, né? Saber, né, numa eventual aliança, né, o MDB com o governador Sampaio, a possibilidade de a Tereza ser candidata a vice dele nessa chapa, para dar ali um WO, não deixar ninguém, né, prender, fazer um negócio, porque essa eleição ela não poderia, ela poderia ser feita ali na Assembleia, né, para não gerar gasto devido aí chuva. O eleitor vai 2 vezes para a urna, e sem falar que a política do Brasil tá daquele jeito, eu acredito que vai ser pedra essa campanha aí, porque o cara vai 2 vezes votar. Tu entendeu? Não vai ser fácil não, né? Essa pergunta aí, o que o senhor acha aí? Se realmente... Nós vamos conversar com o Sampaio, não conversamos ainda, volto a dizer, tá? O MDB está pronto para conversar, nós temos várias propostas para que o Estado possa avançar, né? O papel da Tereza é uma candidatura majoritária, né? Ela tem se colocado candidata ao Senado, ela será uma grande senadora, não tenho dúvida nenhuma, né? Outras opções que podem ser colocadas a gente não avalia porque não foram colocadas. Eu sou candidato a deputado federal porque entendo que eu posso dar uma contribuição para rearrumar o país, a economia do país. Nós temos que baixar impostos no país, nós temos que botar ordem no Supremo Tribunal Federal, bagunçado. Nós temos que resolver as questões do governo gastar menos. O próprio Congresso tem que moralizar a utilização de emendas, porque está uma bagunça também. Então tem muita coisa para consertar e eu acho que eu posso dar uma contribuição. Então a gente vai colocar o nosso nome, claro, as pessoas vão avaliar, né? E a gente vai sair pedir um voto no momento certo para poder ter um mandato. Falando nisso, entrou para a história, né? Aquela rejeição do STF, do Jorge Messias, né? Do Jorge Messias aí, há muito tempo. Estão mostrando que está mudando o jogo. Na verdade, Warmes, o que aconteceu é o seguinte: a articulação política do governo Lula é muito ruim. É muito ruim, né? Porque é uma articulação voltada só para o petismo. E o petismo não é majoritário no Brasil, não é majoritário no Congresso, né? Você olhar o seguinte, vou dar só um exemplo para você. Nós temos um Congresso de centro-direita, conservador. Os 3 líderes do governo, hoje, são de esquerda. Não tem diálogo com o centro e nem com a direita. Então fica difícil, entendeu?
Fica difícil. O Jorge Messias eu conheço, é um cara maravilhoso. Fica fechado em bolhas, né? Advogado, né? Terminou pagando uma conta que não tem nada a ver com ela. Não era dele. Tá certo? Mas o tiro na testa foi na testa dele, né? Não foi na testa do Lula. Apesar do governo ter se desgastado muito, e no outro dia o governo também teve outra derrota, que foi aquela questão da redução das penas, porque era um absurdo também o que o Supremo está fazendo. Você não pode pegar um cara que deu R$500 por um ônibus, ir para uma manifestação em Brasília e condenar o cara a 14 anos de prisão. É um despautério um negócio desse. A outra mulher escreveu de batom numa estátua, pega 14 anos de prisão. Quer dizer, não tem sentido isso. Entendeu? Não tem, isso vai ter que ser ajustado. Eu vou para a Câmara, nós vamos reduzir mandato de ministro do Supremo, nós vamos criar uma série de dispositivos de controle para evitar os abusos que estão acontecendo hoje. E eu vou dizer a você, eu tenho uma condição técnica de articulação boa em Brasília e vou ajudar nessa linha. Nós temos que passar o Brasil a limpo e temos que melhorar a condição da sociedade. Entendeu? Eu acho que a tendência do atual governo é perder a eleição. O governo Lula pede para perder a eleição todo dia. Eu estou vendo, realmente. E quem pede muito termina conseguindo. Os céus ouvem e atendem, né? Isso. Então, eu acho que está se colocando isso. Não sei da direita quem é que vai, porque tem o Caiado, tem o Zema, tem o Flávio Bolsonaro aí, tem opções. Eu acho que durante a campanha vai se discutir isso. Mas é muito importante que o Brasil possa debater política, porque é a política que resolve a vida das pessoas. Quem diz, eu não vou votar, não gosto de política, está fazendo um erro grande. Porque, no fim, é a política que define a educação que seu filho tem, a saúde que seu filho tem, o imposto que você paga, o emprego, a segurança, tudo mais. Então, vamos eleger bons políticos, políticos preparados, porque, sem dúvida nenhuma, a vida vai melhorar. Eu estou lendo uma pergunta aqui para o senhor, né? Em um eventual cenário do Soldado Sampaio e Arthur Henrique ao governo do Estado, o senhor se posiciona como? Qual é a possibilidade? O senhor irá caminhar com o Soldado Sampaio ou com o Arthur Henrique? Porque o senhor está no União Brasil, né? Hoje o senhor está. E se o Irã caminhar com o Arthur, como é que fica realmente a situação de vocês? Não é só você não, né? Existem outros deputados que estão lá afiliados. Acho que a maioria não sobe no palanque e vai fazer sua campanha, né? Quieto, debaixo dos panos, debaixo do palanque. Mas é importante frisar assim, a minha relação com o Soldado Sampaio é uma relação de amizade. Assim como eu conheço o Romero há mais de 30 anos, eu era criança, Romero, quando você começou a militar na política roraimense. Eu tive a satisfação de ser parceiro do Sampaio no parlamento, né? E naquela época, Romero, a gente tinha 3 deputados ditos de esquerda, né? Era o Evangelista no PT, o Sampaio no PCdoB e eu no PDT. E a gente não tinha tempo, não tinha nada lá, e eu resolvi criar um bloco que a gente chamava de bloquinho. Eram só 3 membros. Só 3, né? Para a gente poder ter tempo, né? Tempo de fala durante as sessões, né? E também compor as comissões. E isso rendeu muito, foi muito importante. Então, assim, o Sampaio eu conheço de longa data, é um maranhense que veio para Roraima em busca de uma vida melhor, lutou muito para chegar onde chegou, né? Eu tenho muito respeito por ele, pelo trabalho dele. Entendo que ele é uma pessoa que tem sim o interesse em mudar a vida dos roraimenses. Romero colocou bem aqui essa questão dos políticos que, em primeiro lugar, se colocam para resolver suas vidas e não a vida do povo. E eu sei que não é assim, né? Gosto muito também do trabalho do Arthur, mas é aquela história, a gente tem que escolher um dos lados, né? E nessa batalha aí eu certamente tentarei ajudar o Sampaio, mas na verdade, a princípio, eu estou aqui conversando com o Romero, a gente está conversando aqui para tentar fazer a famosa abreviatura do seu nome, né? O WO, né? Para que a gente possa juntar todo mundo. O Estado de Roraima precisa disso. Construir entendimento, um pouco de paz. Chega de tanta guerra, um pouco de paz, conversar, nos ajudar, né? E olhar realmente para o povo de Roraima que está tão sofrido. Agora, recentemente, essa semana, nós tivemos, Romero, aquela decisão que estabeleceu o pagamento daquele valor devido pela União ao Estado. Que não foi só aquilo, né? É isso que eu ia falar. O valor é muito menor. Se a gente tivesse políticos com uma preocupação maior, a gente estaria discutindo
os 10 anos, os 11 anos que a gente vem atravessando essa crise, e não uma situação de... Paulo, o ressarcimento da saúde vai ser 10 milhões de reais. Deixa eu te falar, é uma piada. É uma piada. Né? Então, assim, eu acredito que a gente anda bem se a gente evitar um momento agora, como você bem falou, Armson, 2 eleições não é fácil para nenhum estado. E para o estado de Roraima, que... São 2 gastos, né? Vai ser 2 gastos. 2 gastos. E uma eleição agora é uma eleição no inverno, né? Vicinal atolando, não chega na comunidade indígena. É uma situação complicada. E o estado praticamente parado 6 meses, né? Não é bom para ninguém. Pois é, parado 6 meses e assim, como eu falo, né? Vou estar famoso, né? WO aí, todo mundo falando, a eleição. E eu não vi o documento, né? Eu não vi o documento, mas eu acompanhei o julgamento. E no julgamento, na manifestação da ministra, foi falado que ao TRE seria dado a condição de informar, se há possibilidade ou não. E pelo que me foi dito, essa informação não veio no ofício, né? Então eu acho que se não veio, e como o julgamento foi público, eu acho que deveria, por parte do TRE, ter uma provocação, ou então uma informação de que realmente vai haver uma dificuldade muito grande. Eu fico imaginando, até o dia 21 de junho, a preparação das urnas, as urnas chegarem lá no Manalai, que só chega de avião, lá nos Waiwai, que tem que ir de barco, e por aí vai. Então, nosso estado, a logística não é tão simples, né? E realmente vai ser muito complicado, e seria muito interessante avaliar uma eleição indireta. Aqui tá Hildo Xavier mandando um alô pro Oleno. Terá o Ernildo lá de Rorainópolis, né? Ex-prefeito de Caracaraí. Estão acompanhando. Tem gente aqui. Isso, tem gente aqui fazendo pergunta aqui, né? Como você falou hoje, a gente gravou o vídeo. Como pretende lidar? Agora ele não falou para quem né? Como pretende lidar com a campanha? Com as críticas e oposição durante a campanha. Agora ele só tem que direcionar para quem é a pergunta, se para o Romero ou para o Oleno. Responde, deixa eu te falar, crítica em campanha é natural. Quem entra na política tem que, ter tranquilidade de ser criticado, de ser xingado, de ser contestado, porque cada um tem o direito de se manifestar do jeito que quiser, né? A melhor manifestação não é o xingamento, é o voto. Né? É essa manifestação que conta. A cidadania plena. Mas a gente tem que estar preparado para qualquer coisa e respeitar o direito de cada um. Eu acho que política tem que se fazer com equilíbrio, tranquilidade e amor no coração. E a crítica bem recebida faz a gente crescer. Faz melhorar, né? Faz melhorar. E assim, Romero, agora, né, em abril, terminou a janela aí, as filiações, teve algumas lideranças que saiu do MDB para disputar a eleição em outra sigla. Como é que você interpreta esse movimento? Isso enfraqueceu o partido ou faz parte de organização natural do cenário político? Não, veja bem, eu acho que cada partido trabalhou para se organizar, né? Apesar que demorou esse ano, né? O MDB, porque 2022, ainda tinha muita indecisão, vai caçar, não vai caçar, né? A gente teve toda uma espera aí, que era muito importante, porque dependendo da cassação vindo ou não, isso se encaminhava para um partido ou para o outro, né? O MDB montou uma boa chapa. Na reta final, a gente foi, vamos dizer assim, atacado, né, por um partido. Isso. Né? Posso falar aqui, pelo Disney e pelo Duda Ramos, oferecendo coisas aos nossos candidatos, mirabolantes, tudo mais, mas cada um age com os instrumentos que tem, né? E a gente, independente disso, a gente montou o nosso partido. Nós vamos trabalhar para eleger no mínimo 2 deputados federais, né? E a gente vai fazer campanha propositiva, não vou fazer campanha atacando ninguém, xingando ninguém, né? Mas a gente vai fazer uma campanha partindo para explicar a população. Também ficou bom, né? Também ficou bom, a gente vai eleger pelo menos 3 estaduais, então o MDB está muito tranquilo e pretende eleger uma senadora, que é a Tereza. Isso, é isso aí que a gente ia perguntar de você aqui na pergunta, mas você já falando. Mas vou fazer outra pergunta aqui para o doutor Oleno. Doutor Oleno, considerando o cenário atual aí do Estado, qual é a sua avaliação sobre a realização da eleição suplementar? Ela deveria ser direta ou indireta? Como eu acabei de falar, né, eu acredito que o TRE, por força da decisão e do que consta em ata no julgamento do TSE, deveria fazer uma avaliação mais profunda quanto a... Não digo nem a capacidade, porque eu acho que o TRE tem competência e capacidade, sim, para realizar eleições extraordinárias.
mas o custo disso, né? E a gente sabe que a eleição para, de certa forma, o Estado, né? Então a gente está falando de uma eleição que vai terminar em julho, em agosto já inicia o período de campanha, vem as convenções, vem o início da outra campanha, então eu acho que o Estado não ganha com isso, a gente já vem sofrendo muito. A gente perde. Desde a eleição do governador Denado, da reeleição, né? Com essa situação de cai ou não cai, o julgamento sendo adiado por várias vezes, né? Então a minha percepção é que realmente uma eleição indireta nesse momento seria melhor para o Estado, até porque aqueles que estão preparados para a candidatura já estão aí vendo agosto chegar, né, e prontos para a disputa. Isso aí, obrigado. Romero, outra pergunta aqui. Em especulação sobre a candidatura de Eduardo Campos, filho do ex-governador Neudo Campos, pelo candidato a deputado federal pelo MDB, essa articulação já está consolidada com o partido ou ainda vem costurando porque botaram na folha, né? Era um segredo, mas é difícil, né, ter segredo em Boa Vista é pequena, então vaza rápido. Esse segredo de 3 foi o diabo que fez, né? É verdade. Armerson, Então, deixa eu assim, te falar. A família Campos tem uma trajetória política muito importante no Estado. Tem um legado, eu sou fã O Neudo foi governador duas vezes, a Sueli Neudo foi que inventou a governadora. escola padrão, né? O Neudo foi deputado federal, a Sueli foi deputada federal, então eles têm uma tradição, um trabalho que é conhecido por todos. Isso. Né? Não há nenhuma definição da família sobre candidatura de algum deles. Né? Não há. Então a gente vai aguardar, né? Eu acho que é uma decisão de foro íntimo, mas sem dúvida nenhuma eles têm um peso político assim muito grande no Estado. Eu Então, acho que o cavalo está passando selado na frente dele, ele tem que montar. Vamos dar um tempo aí para ver como é que as coisas acontecem. É isso aí. Vou perguntar aqui do doutor Leno, ele já respondeu. Outra pergunta aqui do Romero. Como o senhor avalia a candidatura do ex-prefeito Arthur Henrique ao Senado? Ele tinha gravado um vídeo que ia continuar aos 4 anos. Tereza lá atrás veio sempre falando que era candidato ao Senado. Ele saiu do MDB e foi para o PL, né? Eu queria saber essa avaliação. O que você acha aí? É uma traição? Olha, não é? Deixa eu falar uma coisa. A nossa relação de vida com o Arthur é muito próxima. Aliás, com o Soldado Sampaio também, porque a primeira eleição do Soldado Sampaio, a deputado estadual, quando ele era da Associação dos Policiais e enfrentava o Otomar no governo, eu apoiei a candidatura do Soldado Sampaio. A primeira eleição dele, eu apoiei ele. Né? Tá aí o Coronel Lhamas, que pode contar essa história toda, porque ele acompanhou. O Arthur, o pai do Arthur, foi meu secretário de planejamento quando eu fui governador em 89. Arthurzinho. O Arthur era uma pessoa muito querida. Sim. O Arthur, filho, o Arthur foi estudar em São Paulo. Quando ele voltou de São Paulo, a Tereza deu um emprego para o Arthur. Depois transformou o Arthur em secretário de tecnologia. Depois transformou o Arthur em vice-prefeito. Depois transformou o Arthur em secretário de educação do município. Depois transformou o Arthur em prefeito e elegeu o Arthur. Então a nossa relação é muito próxima, né? Uma relação de respeito. O Arthur, ele tem vontade de seguir outros caminhos, né? Então é natural, a gente respeita isso, né? Ele colocou essa questão de Senado, mas eu diria que são 2 vagas para senador, né? São 2 votos para senador. Então vamos ver se ele vai confirmar mesmo candidatura ao Senado. Alguns já estavam falando agora que ele era candidato a governador, ele também não conversou nada com a gente. Então eu acho que a gente tem que ter calma, tem que avaliar o quadro, e é o que falou o Oleno e que eu tenho falado também. Se puder ajustar e fazer um entendimento, é melhor do que uma boa briga, né? Então acho que o Arthur ele tem bom senso, ele é um cara responsável, então vamos aguardar um pouco para ver o que é que ele está pensando. Eu encontrei também com ele lá no Bonfim, ele confirmou que era candidato ao Senado, né? Que o Flávio Bolsonaro pediu para ele ser candidato ao Senado. A gente tem feito pesquisa, viu, só para dizer, a gente tem feito pesquisa e o voto do Arthur e da Tereza são um voto muito casado. Quem vota o primeiro voto em Arthur, vota o segundo na Tereza. Quem vota o primeiro na Tereza, vota o segundo no Arthur. Então, eu não vejo problema dos 2 serem candidatos, se for essa a construção que precisa ser feita. Então, vamos aguardar um pouco, né? Tem muita coisa para acontecer. A ponte está aí, o rio está passando. Então, vamos esperar. Os caras dizem que a água vai rolar por baixo. Eu digo agora que a água vai subir por causa do inverno. Ela sobe, tem essa eleição aí suplementar, muita coisa para acontecer, entendeu? E
O Ernildo aqui está perguntando, pergunta do Romero porque todos no interior conhecem ele como homem do bigode e diga que ele fez muito pelo nosso estado. É verdade, fiz muito, eu conheço e quero fazer mais ainda, né? Como a gente tem uma condição boa em Brasília, eu posso fazer mais coisas. Tá? Ernildo, vou te dizer, o Romero tirou o bigode porque agora ele é pré-candidato a federal, um outro momento, outro movimento, viu? Se tiver acompanhando... Tirei o bigode porque a Rose pediu. Aí, desculpa! Desculpa, dona Rose. Tava muito branco o bigode, merecia muito. Fica até mais jovem também, né? Aí, ó, as coisas acontecendo. Outra pergunta. Avisa que eu já tô indo. A gente já vai terminar aqui, mas eu quero fazer outra pergunta aqui. Romero, essa eleição suplementar aí, se tiver 3 candidatos, 4 candidatos, né? O governador, o ex-governador Damião lançou hoje, né? Fez um vídeo dizendo que é pré-candidato. Ele pode concorrer nessa suplementar? Olha, há uma discussão sobre prazo de filiação. O Damião tem 3 meses que se filiou ao partido, União Brasil. Então, não sei, isso provavelmente vai ser questionado, se ele for candidato. Quem vai ter que resolver isso é o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral, num prazo muito curto, porque tem que deferir o registro de chapa antes do processo eleitoral. Então, vamos aguardar se ele realmente vai ser candidato. Pois é, porque se não for e o Irã for candidato? Eu acho que quanto mais candidato, melhor, porque aí o povo pode avaliar e escolher o melhor nome. Eu sou partidário da democracia e da possibilidade de escolha de várias comparações, né? Seria muito bom que o senador Irã fosse candidato a governador, para a gente ver quais são as propostas dele, o que é que ele queria fazer, né? Então, a gente vê. Doutor Leno, eu quero saber do senhor aí, essa eleição não terá muitos candidatos estaduais, federais e senador bem pouquinho, né? O que o senhor avalia aí dessa situação? Os candidatos mataram o rabo, né? Que diziam rabo, né? Os caras que ajudavam a fazer legenda, diminuiu, né? Antes era 500, 600 candidatos, agora acho que vai ter 200 candidatos, né? Estadual, se for muito. E federal vai ter uns 50, né? 44. Por aí. Diminuiu muito. Na verdade, não é essa eleição. Na verdade, a legislação eleitoral foi modificada. Restringiu o número de vagas. Restringindo cada vez mais, né? Então, a tendência é que esse número diminua mais ainda, né? Porque a cláusula de barreira, alguns partidos, à medida que vão tendo eleição, não vão alcançando. E eles vão buscando a fusão ou vão sumindo, né? Então, assim... E vai dificultando a vida daqueles que a gente chama de pangarés, né? Aqueles que querem concorrer, querem exercer o direito de colocar seu nome na urna. Não é bom, eu não vejo... Inclusive, até já digo para o Romero, ele chegando lá no Congresso, eu sei que ele tem prestígio, tem conhecimento, reavaliar, Romero, porque eu acho que nós não podemos deixar o país ao fim, a cabo de 3, 4 partidos, né? E aí não estou me referindo a partido de esquerda, de direita ou de centro-esquerda. Eu acho que quanto maior a amplitude de partidos, maior o processo democrático é vivido. Romero, eu quero lhe fazer 2 perguntas enquanto eu estou lembrando. Uma, você que começou a campanha dos 45 dias lá atrás, não lembra? Mas parece que ela antecipou. Deixou os 45 dias, mas o cara parece ter que andar um ano antes para começar tentar o jogo. A legislação permitiu a pré-campanha. O tempo de campanha foi reduzido, portanto, o tempo de gasto com recursos públicos e gastos oficiais foi reduzido, mas a pré-campanha foi liberada porque também, isso dependia do entendimento do juiz e do Ministério Público. O Oleno chegava, pessoal, eu quero voltar a atender o Estado, a defender a população. Alguém podia entender que não era nada e um podia entender que era pré-campanha, ele estava antecipando o pedido de voto e aí movia uma ação contra ele ficava aí numa situação complicada. Então eu acho o seguinte, todo mundo tem direito a falar, não pode pedir voto, mas você se expressar, você dizer o que é que você defende, você dizer o que é que você quer, o que pensa da sociedade, o que você fez, isso tem o direito de fazer, eu defendo isso. E aqui fizeram uma pergunta aqui, ó, aqui no YouTube. Romero, você ganhando para deputado federal, você concorre à presidência da Câmara Federal? Isso tem que esperar. Primeiro eu tenho que me eleger deputado federal, aí depois tem que se ver lá. Isso é um movimento de convergência de vários partidos que discutem essa questão, mas eu vou, não tenho dúvida,
eu vou ocupar um espaço político importante em Brasília, porque eu tenho experiência, tenho relação, conheço todo mundo. Sem contar que vai ser bom para o nosso estado a gente ter um presidente, né, na Câmara lá. Vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Não dá para dizer que eu vou ser. A direcionar para a gente, não. Mas dá para dizer que eu vou trabalhar muito. Dando certo, a gente tem que botar Deus nos nossos planos e... O exemplo está o Alcolumbre lá no Amapá, né? Pois é, o Alcolumbre, é isso aí. Outra coisa, Romero, a legislação mudou, né, dessa eleição, negócio de federal, muita gente está dizendo que o cara vai ter 90 mil votos, 10 deputados, 12 deputados, o federal vai fazer tantos. Eu queria que tu explicasse um pouco aí pra gente, porque os caras estão fazendo umas contas mirabolantes. Dizem que fizer 75 mil votos é 3, 4, é o que a gente escuta, na eleição passada, lá no grupo, lá a gente vê os caras lá, um logo... Na eleição passada, o republicano fez 60 e poucos mil votos, elegeu 3 deputados 68. Federais. 68. Isso. Elegeu 3 deputados federais. Né? Claro que a gente vai ter um pouco mais de eleitores, mas vai ter também menos candidatos. Então você vai ter aí uma rearrumação. Né? Mas para eleger o primeiro deputado federal vai ter que ter aí 40 mil votos, 38, 39, vai depender dos votos válidos. É muito voto. Né? Para Roraima é muito voto. Então vamos atrás do voto. Né? Vamos tentar conquistar a população. E sem contar que na segunda-feira é feriado, né? Na eleição, segunda-feira é feriado. Então eu acredito que vai ter uma baixa. Muita gente vai viajar. Da esticada, né? Isso, muita gente não está atentado nesse feriado aí. Então, assim, tem muita água para subir debaixo da ponte, vou dizer, mas nem passar por debaixo, porque está no inverno, vai subir. Então, fico feliz, quero agradecer, a gente vai encerrar o nosso podcast. Agradeço o Romero por ter me dado essa moral de estar vindo aqui. Eu só vejo ele lá na rádio. Então, muita gente no grupo pedindo, o doutor também, ele vai na rádio e tal. A gente fazer um podcast, falar isso aí, ser boca louca, como eu falo aqui. Falar de tudo um pouco. Aqui nada aqui foi combinado. Falei pro Romero que ia fazer meu podcast, que é boca louca. Eu crio as perguntas, pergunto, o doutor lendo a mesma coisa. E assim, agradeço que possamos ter mais vezes aí. A gente vai abrir o espaço para todos, os grandes, pequenos, estadual, federal, Senado. Próximo eu quero trazer a Tereza aqui, que eu quero botar ela na parede, perguntar um monte de coisa dela, tá bom. Que é o mais importante, e saber aí como é que tá o jogo político. Fico muito feliz. Boa sorte para os dois aí, um pré-candidato estadual, outro federal. Acredito que tem espaço para todos e nunca deixar de estar próximo das pessoas, que é o mais importante de tudo. Eu aprendi com o Dica tu conhece, ele fala assim, o eleitor... Ele pode te pedir uma casa, mas tu não é obrigado a dar. Mas sempre tá próximo, ouvindo, que é o mais importante. O eleitor, ele é carente, pô. Ele é carente. O cara ligar, pô, o Romero tá me ligando. O cara vai lá, pô, o cara fica muito feliz. Às vezes o cara não quer nem pedir. Aniversário, não. Isso. Não, o Romero faz isso. Ele liga e fala, dá os parabéns. Vamos, eu quero aproveitar o programa aqui, um minutinho, só para fazer um registro histórico que Romero merece. A história da Defensoria se confunde com a história do Romero no Congresso Nacional, no Senado. É importante frisar que quase que na totalidade das conquistas que a Defensoria Pública teve ao longo da sua trajetória desde a Constituição de 1988, Romero participou de todas elas, né? Ele é talvez um dos senadores que foi mais ativos em relação à transformação da Defensoria. Então, Romero, em nome de todos os defensores, defensoras, servidores, eu quero agradecer imensamente. Obrigado. Toda a dedicação que você teve para com a Defensoria ao longo dos anos. Você sabe da importância que é a instituição Defensoria, que presta essa assistência jurídica, não só de forma individual, mas também hoje de forma coletiva, e você teve dedo também nisso. É importante. Né? Porque antes a Defensoria não podia fazer isso, hoje a gente tem a legislação que nos ampara. Então, assim, agradecer do fundo do coração em nome da Defensoria Pública Brasileira. Eu tive o privilégio de presidir o Conselho Nacional de Defensores e Defensores Públicos Gerais por 2 anos, 2 mandatos, né? E eu sei o quanto você é prestigiado pelas defensorias de todo o país e pela DPU. Então, só queria deixar esse registrado, né? Essa gratidão que eu tenho por você. Obrigado. Anderson, obrigado aí, foi um prazer estar participando aqui e eu estou à disposição. A gente se encontra por aí. Pessoal, obrigado aí, valeu, a gente se encontra na rua. Daqui para a eleição tem muita água, né? Apesar da suplementar. O doutor Oleno o doutor Meton tá mandando um abraço aqui pro Oleno e um abraço pro Romero, Friedman Melo. Meton, vamos entregar a comenda pro Sarney lá no Maranhão. Eu, você e o Romero. Vamos lá. Eu quero agradecer a cada um de vocês, né? O Pode Debater Podcast está aberto. É sempre assim, a gente conversando, falando, que é o mais importante. É uma coisa natural, que o povo, né, gosta de ouvir. Não assim, uma coisa montada. É sempre assim, boca louca, como eu falo. Agradeço.
a cada um de vocês e a gente vai estar aí presente. Você que está me assistindo, a próxima vem aí. Pode ser Tereza, pode ser Sampaio, as coisas estão acontecendo. Obrigado, uma ótima noite, um beijo no coração de cada um de vocês, tamo junto, viu? Aquele abraço.